A minha história, minha formação profissional, começou com graduação em medicina. Eu estudei medicina na UFRJ na década de 80, 81 até 87, 86, 87. Fiz gastroenterologia, diagnóstica, a parte de endoscopia digestiva. Depois de ter feito tudo na área da saúde, eu dava aula na pós-graduação da Escola Médica da PUC, fiz a faculdade de Direito na PUC e me apaixonei por direito público, direito de vizinhança, direito da cidade. E a partir daí comecei um novo momento na minha vida profissional, me preparando, estudando muito sobre esse tema. Fui para a Fundação Getúlio Vargas fazer administração pública, depois fiz pós-graduação em gestão governamental, políticas públicas e me aproximei aqui da Câmara. Primeiro assessorei o vereador Ivan Moreira, depois a vereadora Andréa Gouveia Vieira e, por último, o vereador Marcelo Queiroz, né? Mas isso foi uma longa trajetória, né, desde 1980 até agora, em que eu fui acumulando informação sempre sobre a cidade. Independente do que eu estava estudando, qual fosse a área dessa formação profissional, o meu interesse sempre foi a cidade. Então, eu tinha um interesse em medicina sobre a área de saúde pública, sobre a saúde, como era a falta de saneamento, as doenças voltadas para a falta de saneamento. Depois, quando eu fiz direito, eu pensei sempre no direito de vizinhança, o direito da cidade. Na administração pública também, meu trabalho de final de curso foi voltado para a cidade. Então, o interesse pela cidade transpassou todos os momentos da minha formação profissional. Participei da formação da Associação de Moradores do Alto Maitá, onde eu moro há 50 anos, e depois da refundação da Associação de Moradores do Humaitá. Fui representante da Zona Sul numa experiência de planejamento estratégico da cidade do Rio de Janeiro, vivenciei esse momento que foi bastante importante, por um lado, para entender que é possível ouvir a sociedade no momento de determinar prioridades em políticas públicas. Mas também, por outro lado, me mostrou que no apagar das luzes, no frigir dos ovos, quem determina o destino da cidade é quem tem a caneta, quem tem mandato é o prefeito, é o vereador. O tema da habitação de interesse social sempre permeou as minhas campanhas, né? Naturalmente que com o passar do tempo, alguns temas se tornaram mais importantes do que outros. A gente, nos últimos 10 anos, passou por um processo na cidade do Rio de Janeiro bastante curioso, preparando a cidade para receber as pessoas que vinham de fora, né, para participarem aqui dos Jogos Olímpicos. E nesse período, esses 8, 10 anos, muitos temas importantes para os municípios, né, para a cidade do Rio de Janeiro, inclusive, ficaram para debaixo do tapete, ficaram para o segundo momento. Algumas leis federais entraram em vigor e colocaram o município como protagonista de temas que nem sempre ele teria essa prerrogativa. A segurança pública municipal, o saneamento básico colocando o município como protagonista e as implicações que a Lei Brasileira da Inclusão vai trazer na legislação urbanística são os 3 eixos principais do meu mandato. A gente, a princípio, espera que haja sempre um equilíbrio harmônico, que haja respeito, que os poderes atuem no limite das suas competências, né? E que haja uma relação republicana. Acho que a Câmara tem tudo para fazer uma legislatura diferenciada, porque, como eu disse, existem grandes temas de repercussão até nacional mesmo, que precisam ser debatidos aqui no Legislativo Municipal. E, por outro lado, vejo o Executivo bastante preocupado nesse momento de crise, né, em que serão necessárias medidas de austeridade, e acho que a Câmara certamente compreenderá esse momento de crise que a cidade
o país e a nossa cidade passa, e vamos tentar aqui usar as possibilidades que o município, que o Rio de Janeiro tem, e não são poucas, para tentar sair desse momento difícil. Eu acho que a colaboração entre os poderes nesse momento é muito importante, afinal de contas, todos queremos a mesma coisa, queremos que o Rio de Janeiro se torne uma cidade mais moderna, mais justa, uma cidade de vanguarda, que a gente possa andar pelas ruas sem muita preocupação com segurança, um lugar legal de criar família, de trabalhar, de vir aqui visitar. No final das contas, todos queremos a mesma coisa. Não tem o menor sentido trabalharmos na direção oposta. Acho que é possível fazer aí uns próximos 4 anos bastante interessantes, sem dúvida. A gente está vivendo um momento muito especial no país, não é? Um momento de transformação, da participação das pessoas, não é? Eu acho que hoje a sociedade exige do seu representante político um outro comportamento. Mais que isso, a sociedade tem demonstrado que quer participar dos mandatos dos seus representantes, não é? Essa democracia representativa pura, como a gente conhecia até pouco tempo, ela não existe mais. Eu acho que, sem dúvida, a gente vai ter que ter espaço para participação direta da população, Eu, assessorei alguns vereadores, como eu te falei aqui na casa, e sempre percebi a necessidade da gente tentar abrir um pouco mais a Câmara para a participação popular, trazer mais as pessoas para dentro da Câmara, usar, quem sabe, mais tecnologia de informação para levar a participação dia a dia dos vereadores para fora da Câmara. Você imagina alguém que não conhece a Câmara, não conhece o Legislativo e tem algum interesse de algum tema que está sendo tratado aqui, as barreiras que ele encontra, essa pessoa, para vir até aqui e assistir uma sessão ou discutir um tema ou participar de uma audiência pública, A gente chega aqui para começar o Palácio Pedro Ernesto. Isso por si só já cria, assim, uma certa barreira, e tudo. Então, existem hoje muitas possibilidades de aproximar a Câmara do cidadão, levar a Câmara um pouco para fora aqui do Palácio e trazer o cidadão também para dentro do Palácio. Hoje você pode colocar tudo que é feito aqui na Câmara num smartphone, é possível, existe tanta possibilidade de tecnologia de informação. Se a gente buscar essas soluções, eu acho que essa participação vai maior. Então, a minha expectativa é poder tentar ajudar nesse sentido, de criar mecanismos para aproximar o cidadão da Câmara e também trazer para debate esses novos temas que eu me referi, que colocaram o município numa posição de protagonismo e que são temas muito interessantes com repercussão nacional e que vão precisar ser colocados para debate aqui durante essa legislatura, A gente, às vezes, deixa esses temas para depois, como aconteceu nos últimos anos, mas parece que o depois chegou, é hora de discutir esses grandes temas aqui na Câmara.